Olá, amigos e amigas do Ter Saúde, sejam muito bem-vindos a mais um dia de prosa, mais uma aula, mais um bate-papo. E eu quero agradecer muito a sua presença aqui, dizer que é muito importante que a gente tenha bastante gente nessa corrente de boas informações a respeito da saúde. Então, se você gosta do canal, lembre-se de se inscrever, de indicar o canal para alguém. Fique à vontade para contar tudo isso que você aprendeu aqui para todo mundo, porque quando a gente sabe sobre saúde, a gente se cuida mais e vive melhor. Esse é o nosso objetivo com Ter Saúde. E hoje a aula vai falar de um tema muito importante, que vai falar sobre os sinais de problemas cardíacos. Por que é muito importante? Porque as doenças cardiovasculares é o top do ranking das doenças que matam no mundo. Apesar do câncer, tem bastante coisa, várias doenças, ainda se morre mais de doenças cardiovasculares. É o que mais mata no mundo, que basicamente são infartos, AVCs. É um tema muito importante de você saber os sintomas, saber identificar se algum sintoma pode sinalizar que está tendo algum problema ali. Porque em medicina e na saúde, de uma maneira geral, quanto mais cedo se chega, melhor, não é verdade? Se você consegue detectar um sinal precoce de um problema, você consegue interferir nesse problema mais rapidamente para ele não evoluir. E problemas de coração, tempo é fundamental, qualquer minuto é importante, tá? Então vamos lá, quais são os sinais de problemas cardíacos? Muita gente acha que a pressão alta é um sinal de que seu coração não vai bem, mas é o contrário, tá? Geralmente as pessoas começam com pressão alta e não tem nada no coração, porque a pressão ela tem mais a ver como os vasos sanguíneos se comportam, se eles se contraem, você tem uma pressão mais alta e o coração tem que bombar contra uma pressão mais alta. O que acontece quando você tem que bombar contra uma pressão mais alta? Você faz mais esforço, não é verdade? Então, o coração que tem que ficar trabalhando contra uma pressão mais alta cronicamente, todos os dias, meses, anos, ele vai acabar cansando. Então, é um coração que sofre mais. Então, a pressão alta, eu quis começar por aqui, porque muita gente acha erroneamente que ela é um sintoma de doença do coração. Ela não é, ela é um risco para a doença do coração. Embora possa haver momentos em que a pessoa, por exemplo, está infartando, está tendo alguma coisa no coração, e naquele momento o corpo entende que está numa situação de perigo e pode haver um pico de pressão. A pessoa nunca teve pressão alta na vida, de repente ela teve um infarto por outro motivo e tem um pico de pressão naquele momento. Então, sim, pode ser um sinal nesse sentido. Nunca tive pressão alta na minha vida. De repente, eu suando frio, minha pressão parou. Opa, isso pode ser, corre para o hospital, porque isso pode ser um sinal de que alguma coisa está acontecendo no coração. Mas é nesse sentido, entendeu? Uma coisa aguda, momentânea, em alguém que nunca teve pressão alta. Senão, a pressão alta acaba sendo um risco. Bom, a tosse seca, ela pode ser um sinal de problema cardíaco. Por quê? Quando o coração não bomba bem o sangue, vai tendo uma certa estase de sangue e vai saindo líquido do vaso sanguíneo, como se fosse um derramezinho de líquido fora nos órgãos. E um dos órgãos que acontece isso é o pulmão. Então, quando o coração não funciona bem, existe um extravasamento de líquido para o pulmão. Quando esse líquido é pouquinho, o corpo interpreta isso como alguma coisa que tem que jogar fora. Só que não tem catarro ali. Então, ele faz o reflexo da tosse, porque existe um comunicado lá dos alvéolos dizendo, tem alguma coisa aqui, tosse para jogar isso fora. Porque se fosse um catarrinho, a tosse jogaria esse catarro fora, acabou. Só que não sai nada, porque na verdade essa água está do lado de fora do pulmão. E aí o que acontece? Você tosse, então a tosse seca, tosse seca, tosse seca, tosse seca, tosse seca, vai fazer exame de pulmão, não tem nada às vezes, porque é uma coisinha muito pequenininha, ou vai achando que é porque tosse seca, não tem gripe, não tem febre, não tem nada, não vai atrás, mas tosse seca prolongadamente, pode ser tuberculose, pode ser muita coisa, então não é uma coisa que você tem que esquecer dela, tô sempre uma tossinha aqui, vou esquecer. Não, vai atrás, ok? Quando esse líquido do pulmão começa a ficar maior, o extravasamento maior, além da tosse, pode ter uma certa falta de ar.
porque existe uma congestão pulmonar. Alguém que nunca teve asma, não teve bronquite, não tem problema pulmonar, não fuma. Então, essas duas coisas muito interessantes, muito importantes, tá? A apneia do sono é também uma coisa que pode ser um problema para a questão cardíaca. Por quê? Quando a pessoa para de respirar ou faz um esforço muito grande para respirar, existe uma pressão para o coração. E o coração tem que se esforçar mais também para bater. Então, quem tem apneia de sono, isso é muito importante você olhar o seu parceiro ou a parceira, porque isso é mais fácil quando o outro percebe. Porque quem tem apneia de sono, dificilmente percebe, a não ser que acorde meio sufocado. Se você dorme sozinho e você acorda sufocado, vá atrás de ver se você tem apneia do sono. Se você dorme com o companheiro e a companheira, dá uma olhada se a pessoa está respirando bem, se tem aquelas pausas respiratórias, ou se tem um ronco muito estridente, forte, significa que existe um esforço respiratório, vai atrás, porque isso pode prejudicar o coração. Isso não, de novo, ele é que nem a pressão. Ele não é um sinal que você já tem um problema no coração, mas ele pode te dar problema no coração, tá? Dor no peito. A dor no peito é a dor mais clássica, né? O sintoma mais clássico do problema cardíaco é dor pré-cordial. Dor pré-cordial é dor no peito. Só que muitas vezes essa dor no peito pode ser muscular também. Então tem uma o pessoal fala, será que é muscular? Será que é coração? Então eu vou te dar uma dica preciosa aqui, tá? Para você fazer o diagnóstico ali na sua casa, você tem que sair correndo para o pronto-socorro ou não. Primeiro, dor muscular piora com o movimento, não é verdade? Então, se você tem uma dor muscular, você faz assim, mexe e tal, você vai sentir o músculo puxando lá. Então, você entende que aquilo é uma dor muscular. A dor do coração mesmo, ela não piora com o movimento do tronco. Ela piora com a tosse. Então, para fazer diagnóstico diferencial, tussa, porque isso vai fazer uma pressão dentro do seu diafragma e vai pressionar o coração. Se ele tiver com algum sofrimento, a tendência é essa dor piorar. Então, se é uma dor que piora com a tosse, a chance de ser um problema cardíaco é grande. Se é uma dor que não piora com a tosse, a chance de ser um problema muscular é maior. Se é uma dor que piora com o movimento, problema muscular. Se é uma dor que não piora com o movimento, pode ser um problema cardíaco, entendeu? Mas a tosse acaba sendo uma coisa mais fácil de identificar. Náuseas. O coração, ele pode dar uma sensação, tanto que tem gente que infarta e acha que estava com refluxo, com queimação. Porque como está tudo muito junto aqui dentro, quando existe algum problema cardíaco, pode ter um reflexo estomacal. A pessoa pode sentir náusea, vontade de vomitar, sensação de que está tendo uma queimação muito forte, um refluxo muito forte. Observe isso, muita gente faz o teste, toma um antiácido. Se não melhorar, pode ser uma questão cardíaca. Tonturas e desmaio. Bom, as tonturas podem ser muita coisa, né, gente? Pode ser labirintite e tal. Mas quando o coração ele é a bomba que joga sangue para o cérebro. Se o coração vai falhando, não um infarto, mas uma insuficiência cardíaca, ele vai sendo pouco eficaz para mandar sangue para o cérebro. Então, de vez em quando, você tem uma tontura. Ou tem gente que apaga mesmo. Isso, inclusive, é um dos motivos de se colocar marca-passo. Porque o coração não bomba o suficiente, então precisa de um ritmo externo para mantê-lo funcionando. Por que esse desmaio? Porque falta sangue no cérebro, você precisa ser horizontalizado, porque aí se horizontaliza, vai sangue para o cérebro sem precisar da bomba do coração, e a pessoa acorda rapidinho. Então, é um apagão que ela volta rapidinho a acordar. Então, se você tem uns apagões de vez em quando, duas coisas tem que checar, é alguma coisa cerebral, não tem nada cerebral, pensa no coração. Por esse mesmo motivo, fraquezas crônicas podem ter a ver no coração. O coração, ele joga oxigênio, nutriente para tudo quanto é lugar, porque ele joga o sangue, que é o portador de tudo isso. Então, se o seu coração não está batendo suficientemente bem, pode ter uma certa fraquezinha, porque o seu corpo vai te mandando poupar energia, até para ajudar o coração. Suor frio repentino. O corpo sabe
quando está acontecendo alguma coisa problemática e ele te deixa em estado de alerta. Então, se do nada você começa a transpirar frio, ter uma sensação de aflição, né? Pode ser pânico também, né? Mas pense na questão cardíaca. Inchaço nas pernas, nos pés e nos tornozelos. Quando o coração é ineficaz, ele acaba não conseguindo bombar. E o sangue, quando o coração aperta, ele joga o sangue, né? Os vasos são o que a gente chama de... É uma rede de vasos comunicantes. Então, se você aperta aqui, você empurra o que está lá embaixo para cima. Se não existe esse empurrar, o que está lá embaixo na perna vai ficando uma estase, que a gente chama. E aí o sangue fica parado na veia e vai extravasando o líquido para fora e aí incha. Então, isso é uma coisa importante. As arritmias e taquicardias. A arritmia e taquicardia que é um problema elétrico do coração, que pode depois virar um problema de infarto. Por quê? Se o seu coração bate meio destrambelhado, meio fora do ritmo, isso pode ser um efeito trombogênico, você pode gerar um trombo, e esse trombo entope alguma veia do coração, e isso se chama infarto. Ou a própria arritmia, quando ela é muito severa, ela pode encaminhar para um negócio chamado fibrilação atrial, que o coração fibrila, ele não bate, ele fica assim, e isso é ineficaz para mandar sangue para onde for. E aí existe esse problema cardíaco também, é um risco forte de morte, né? A dor mais clássica do infarto é uma dor no peito, que corre para o braço, principalmente para o braço esquerdo. Mas pode haver, já falei, dor de estômago ou uma sensação de refluxo, pode haver dor no pescoço, pode ter dor na mandíbula, principalmente aqui no queixo. É uma dor muito... o queixo não dói, né, gente? Alguém já teve dor de queixo? É um negócio muito raro de acontecer. Então, se alguém falar para você, estou com dor no queixo, corre, porque realmente é um lugar que não dói. A chance de ser um infarto é grande. Dor na garganta e pode parecer dor nas costas, porque o coração está aqui, assim como dói na frente, pode doer atrás. Aí a pessoa pode falar, sensação de dor nas costas, mas é uma dor muito mais aguda, como se fosse realmente uma faca espetando, né? Alguns problemas cardíacos podem levar à impotência sexual masculina, porque a ereção é um fenômeno vascular, é um fenômeno circulatório. Precisa que haja um movimento de sangue para que haja a ereção. Se o coração, que é a grande bomba, não funciona direito, isso pode não acontecer. E então, existe uma questão de dificuldade de manter a ereção ou até de ter inicialmente uma ereção por uma questão cardíaca e não de hormônio ou outra coisa qualquer. Coloração azulada nas pontas dos dedos. O que acontece? Quando é que a gente tem uma cor meio azulada na ponta dos dedos? Não é quando está muito frio? Né? Geralmente a gente quando está frio fica meio azuladinho. Isso significa que não está chegando sangue lá. E isso pode significar que o coração não está conseguindo mandar sangue suficiente. Então, o que o corpo faz? Ele poupa as extremidades para privilegiar os órgãos mais importantes, pulmão, o próprio coração, que precisa se reperfundir, os músculos, enfim. E aí ele vai tirando sangue da periferia e a pessoa vai ficando com as extremidades mais azuladas, as unhas, inclusive uma palidez. Gente muito pálida pode ter alguma questão cardíaca, tanto que nós que somos médicos, a gente vê um cardiopata na rua, a gente conhece, porque ele tem uma cor mais pálida, mais azulada, porque o corpo mantém tudo lá dentro para se salvaguardar. Essa transpiração excessiva que a gente já falou, né? Não é aquela transpiração que acontece o dia inteiro, tá, gente? É aquela transpiração momentânea. Você está de boa na vida, de repente, você tem uma transpiração. Então, essa aula eu quis trazer para vocês porque alguém na sala que pensa salva uma pessoa. O cara tá ali e fala, tô com uma dor no queixo, ou então, nossa, tô com uma tosse faz 6 meses, uma tosse seca, você nossa, lembrou da aula do Ter Saúde da doutora Marta. Você fala, vamos dar uma olhadinha nesse coração? Porque o corpo, ele é muito generoso. Existem os infartos fulminantes, mas existem aqueles infartos que a pessoa dura um tempo, que o corpo ele acorde, ele vai daqui, ele vai dali, ele encontra um outro lugar para passar o sangue, mas às vezes, se demorar muito, não dá tempo. Mas se você, no momento do sintoma, conseguir raciocinar e levantar essa bola e falar, olha, vai no cardiologista, porque eu assisti uma aula um dia que pode ser que seja um problema no coração, você salva uma vida, né?
Ah, pode não ser nada, melhor, vai médico, não for nada, nossa, tanto melhor. Mas se for, você salvou uma vida, tá? Bom, como é que pode prevenir problemas cardíacos, que é o que mais mata nesse mundo ainda, né, no planeta? A coisa número 1 é evitar inflamação. Por quê? O que faz o vaso entupir e causar o trombo, que causa o infarto ou o AVC, é uma lesão na parte interna do vaso sanguíneo que chama endotélio. Esse endotélio machuca, aí o corpo vai lá colocar sangue para poder segurar aquilo lá. Sabe quando você corta e ele faz um coágulo de sangue para não ficar sangrando toda hora? É aquilo. Só que isso dentro de uma veia grande, ok. Dentro de uma veia pequena, pode obstruir totalmente a passagem do sangue. Então, você vai evitar a inflamação como? Evitando comer coisas que te inflamem. Se você puder fazer um teste de intolerância alimentar, é o melhor dos mundos. Se não, exclua ou minimize o máximo que você puder açúcar. Tudo que vira açúcar glica você e vai inflamar você. A outra são os grandes inflamatórios, que a maioria das pessoas tem alguma sensibilidade, que é trigo, leite. Muita gente tem alguma intolerância a ovos, né? Então não é para comer todo dia, come um dia sim, um dia não. Mas trigo, leite e açúcar, eu sugiro muito fortemente que você minimize. Por quê? Pela experiência que a gente tem, pelos estudos que a gente lê, a quantidade de gente intolerante e a capacidade inflamatória desses alimentos é muito grande. Então ele te inflama, seu corpo reage, e aí essa reação do corpo pode te causar uma doença cardiovascular, tá? Fazer exercício físico. Não precisa ser nada muito forte. Uma caminhada, uma musculação, 4, 5 vezes, 3 vezes por semana, no pior das hipóteses, tá? Por quê? Porque circula o sangue, oxigena, vasodilatação, baixa pressão, treina o coração. Então, quem faz a cada hora de exercício físico que você pratica, estica horas de vida para você também. Controlar a pressão arterial, porque o que eu falei lá no comecinho da aula, a pressão, o vaso sanguíneo, se você tem um vaso sanguíneo frouxinho, a pressão está baixa, o coração faz sim e ele já manda. Agora, se você tem uma pressão arterial forte, né, uma alta pressão, isso significa que o vaso está mais apertadinho, o coração, coitado, ele tem que bombar muito para jogar esse sangue. Ele cansa, o coração é um músculo, ele trabalha desde a hora que você nasce até a hora que você morre, sem parar. Já pensou uma coisa dessa? Que loucura! Então, muito importante você ter uma pressão boa. O que é uma pressão boa, doutora Marta? A maioria das pessoas, 12 por 7, 13 por 8, é o normal da maioria. Pressão mais baixa, 10 por 6, não é problemático. Por quê? Eu brinco sempre com meus pacientes, pressão baixa ninguém morre, porque o coração está batendo facinho ali. Se a pessoa tem pressão baixa a vida inteira, ela se acostumou com isso. A maioria das mulheres tem uma pressão um pouquinho mais baixa, 11 por 6, 11 por 7, 10 por 6, até aí a pressão é aceitável. A pressão começa 9 por 5, aí já é uma pressão mais baixa demais, aí é outro assunto. Mas isso não faz mal para o coração. Dá tontura, dá moleza, mas o coração fica de boa, tá? O que pode acontecer é que o coração tem que acelerar para compensar, porque como a pressão está muito baixa, precisa chegar sangue lá, então ele acelera para compensar. E isso pode ser um problema se você tem um sofrimento cardíaco, tá? Mas a pressão 14 por 9 é o limite da normalidade. Acima disso é alto. Então, se você tem uma pressão 14 por 9 todo dia, precisa vigiar. Não é bom uma pressão 14 por 9 todo dia. Precisa trazer ela para 13 por 8. Então, tem gente que fala assim, eu tenho 14 por 9, sempre foi assim. Seu coração está fazendo um esforço extra. É melhor baixar um pouquinho essa sua pressão. Fale com seu médico, fale com seu cardiologista. Diminua o sal da sua comida, aumente seu exercício físico, emagreça um pouquinho. Tem algumas coisas que são naturalmente baixadoras de pressão, como alho, cebola. O alho baixa a pressão. Já tomou chá de alho? Você fica assim, porque a pressão dá aquela baixada, né? Então é uma coisa que se você puder, mas o mais interessante é ir ao cardiologista ou ir a um clínico geral para dar uma olhada nisso aí, tá? Então controlar a pressão. E por último, e talvez o mais importante, controlar o estresse. Porque o que mais sobe a pressão e o que mais infarta é estresse. Você está cansado de saber, não é verdade? A pessoa passou por um estresse e infartou na hora. Tem filme, tem novela, tem livro, todo lugar a gente vê. E é uma realidade. Por quê?
O ápice do estresse joga muita adrenalina no sangue. E a adrenalina é um vasoconstritor. Então ele contrai o vaso. Contrair o vaso, o coração, esforça o coração e às vezes fecha, não porque tem um trombo, mas fecha por contração. Não tem nada obstruindo, é de tanto fechar e de tanto estresse mesmo, você pode ter um infarto, tá? Ou um AVC, tanto que existe AVC hemorrágico e AVCs isquêmicos. Mas eu não vou entrar nisso aí para não compridar muito a conversa, vamos ficar no coração. Então, assim, gente, o estresse é uma coisa muito importante de ser controlado e ele tem tudo a ver com a pressão alta. Então, caminhar, eventualmente tomar alguma coisa, um floral, uma homeopatia, chá, fazer uma psicoterapia, fazer meditação, se envolver mais com a sua religião, rezar, orar, fazer uma prece, frequentar mais o seu grupo de espiritualidade que você acredita, que você gosta. Enfim, a vida não é só trabalhar, ganhar dinheiro e juntar bens, né? A gente precisa também relaxar, ter momentos de lazer. Isso é muito, muito importante para o coração. Eu espero que você pegue essas dicas e realmente coloque em prática, porque são coisas muito simples. Reveja essa aula, porque às vezes eu falo, é muita coisa para falar. Se você tiver alguma dúvida, escreva as suas dúvidas, vamos conversar, fale com o seu médico, porque realmente informação salva a vida. E um detalhinho que você sabe, que você prestou atenção, você pode fazer a diferença total na sua vida e na vida daquelas pessoas que você ama. Gostou da aula? Eu adorei ter você aqui também, viu? Então a gente se vê na próxima terça-feira, no próximo Ter Saúde. Até lá!